Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus, para mim é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos, para adorarmos ao nosso Deus. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, que é o nosso Pai, que tem nos fôlego de vida, e por isso que nós estamos aqui para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradecer também a vida do nosso querido pastor presidente, que sempre tem nos dado a oportunidade e confiado e nos feito avançar, assim como a DEF avança, ele também nos dá a oportunidade de nós avançarmos juntamente com a igreja e não ficarmos para trás, né? Não poderia deixar também de agradecer ao nosso querido pastor Sanzo Elmo Soares, ao qual eu tenho um carinho enorme pela vida dele, pela vida da nossa querida pastora Marta. Glória a Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ver. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a vida desse casal poderoso, em nome de Jesus. E não poderia também de deixar de apresentar a minha linda esposa, que ali está, a mais linda aqui da noite. Desculpa aí aos outros irmãos, amém? Glória a Deus. Está conosco ali também nosso filho Pietro, vai fazer 4 anos esse ano. É uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Trago um abraço do meu pastor Jacques Elias, juntamente com a pastora Rose, conhecido como... Nem precisa falar, Danilo, tá vendo? Já conhece. Glória a Deus. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra comigo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Glória a Deus. Verso de número 16. Por um tema escolhido pelos jovens. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito dessa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 16. Quantos encontraram, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, me espere. Amém, meus irmãos? Todos aqui vão para o céu, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Glória a Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Senhor Deus, Pai eterno, eu te glorifico, exalto o teu santo nome nesta noite, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor possa falar, ó Pai, com a tua igreja nessa noite de forma poderosa. Que a tua palavra, Pai, possa nos corrigir. Que a tua palavra possa, Senhor da glória, nos exortar, nos consolar. Que todavia seja feita a tua vontade, Pai, aqui nesta noite. Nós estamos aqui para que a nossa vontade seja feita, mas para que a sua possa sobressair sobre a nossa, porque sabemos, ó Pai, que os teus pensamentos são melhores do que os nossos. Aqui o Senhor, ó Pai, tem liberdade para curar, tem liberdade para salvar, batizar, ó Pai, com o Espírito Santo, pois ainda nós cremos nessas virtudes que ainda existe, que ainda não cessou, Senhor. Fica à vontade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero louvar pela vida dessa juventude, também que Deus ele possa abençoar poderosamente a vida do líder local, Danilo, juntamente com a sua esposa, que possam abençoar. Eles estão devendo aí, pastor, uma viagem lá para a Serra da Estrela. Era para ir em janeiro, mas acabou não acontecendo, mas nós vamos marcar isso ainda, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse versículo escolhido por todos os jovens é algo de muita importância para todos nós, que é basicamente o tempo em que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Nós devemos cumprir
né, com isso que aqui nos foi apresentado em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, Paulo, ele vai aqui deixar algumas recomendações à igreja tessalônica, né, onde foi surgida na sua segunda viagem missionária. Paulo, juntamente com os outros companheiros, ele vai anunciar a palavra do Senhor, e Deus, através de Paulo, vai fazer ali algumas maravilhas, né? Paulo é conhecido como um dos maiores missionários da Bíblia Sagrada, tirando nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai exercer uma excelente obra, onde muitas almas serão alcançadas, onde muitas vidas serão impactadas pela palavra que saía da boca do apóstolo Paulo. Tudo isso porque Paulo vivia uma vida diante da presença do Senhor, não fazendo a sua vontade, mas deixando com que a vontade de Deus pudesse prevalecer sobre a tua vida. Paulo também é conhecido como aquele que perseguia a igreja de Cristo, aprisionava alguns irmãos, e até mesmo alguns irão dizer que ele até matava alguns cristãos por intermédio da perseguição que havia. Mas Paulo, ele vai se converter ao evangelho quando ele tem um encontro marcado com o Senhor a caminho de Damasco. Ele vai ver um esplendor de luz, e através daquela luz ele vai ouvir a voz do nosso mestre, e é o primeiro contato que Paulo ele vai ter ali com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos capítulo de número 17, só para nós contextualizarmos a 1 Tessalônica, nós vamos ver que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai encontrar um jovem por nome de Timóteo. Quando ele encontra esse jovem por nome de Timóteo, Paulo ele vai ver que Timóteo dava um bom testemunho perante a sociedade, mesmo ele sendo um jovem perante a população, perante ali a todos aqueles a quem ele seguia. E Paulo vai ver em Timóteo a capacidade para exercer uma grande obra juntamente com ele. Então Paulo vai pegar esse jovem por nome de Timóteo e vai levá-lo juntamente com ele para que Timóteo pudesse ali aperfeiçoar a sua obra em Cristo. Paulo basicamente vai ser o professor, vai ser aquele que vai instruir a vida desse jovem para que ele pudesse ali melhorar, para que ele pudesse avançar, para que ele pudesse exercer uma obra com excelência perante a presença do nosso Deus. E às vezes tudo o que nós precisamos é de alguém que tenha maior capacidade do que a nossa, é de alguém que tenha melhor conhecimento do que o nosso, é de alguém que tenha mais intimidade do que o nosso, para que assim nós possamos crescer também. Não adianta nós querermos crescer na presença de Deus e continuar como menino na casa do Senhor. Deus ele vai nos colocar diante de pessoas que têm um grau de intimidade maior, para que assim nós também possamos crescer na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai levar a Timóteo no capítulo de número 17, no versículo de número 6, Paulo ele vai passar pela Frígia, vai passar pela província da Galácia, com a intenção de anunciar o Evangelho de Deus, porque Paulo ele não perdia a oportunidade de anunciar a palavra. Onde ele passava, era uma oportunidade da palavra e ação ser anunciada. Mas só que a Bíblia vai dizer que Paulo ele vai ser impedido pelo Espírito de anunciar a palavra do Senhor. Quando chega no versículo de número 7, Paulo ele vai viajar para Mísia com a intenção de ir para a Bitínia, mas também o Espírito Santo não vai deixar Paulo ir para essa localidade. Isso aqui é muito interessante, porque quando Paulo ele
adversidades, ele não vai retrucar com Deus dizendo: mas Senhor, eu vou anunciar a tua palavra, crendo que vidas serão salvas. Muito pelo contrário, Paulo, ele vai dar ouvido à voz do Senhor, vai se posicionar e vai dizer que a vontade de Deus é melhor do que a vontade dele. Aqui eu aprendo algo muito interessante, aonde está o segredo do ministério do apóstolo Paulo. O segredo do ministério, pastor Sânio, do apóstolo Paulo não estava na sua inteligência, não estava no professor que ele tinha, não estava na cidade que ele morava, não estava nas pregações que ele fazia. O segredo do sucesso do ministério do apóstolo Paulo é que a vida dele era guiado pela presença de Deus. E quem é guiado pela presença de Deus, a tua vida não é guiada pelas suas emoções, a tua vida não é guiada pelo teu bem-querer, a tua vida não é guiada pela tua vontade, a tua vida é guiada pela presença do Espírito Santo de Deus. Você até quer fazer, mas o Espírito Santo se levanta e diz: ainda não é o tempo, permaneça na graça, que no tempo certo eu vou te levantar para exercer aquilo que eu tenho colocado sobre a tua vida. O segredo não está na sua capacidade, o segredo não está na sua inteligência, o segredo não está no dom que você possui, o segredo não está na boa oratória que você tem. O segredo ainda continua: se manter fiel àquele que te chamou. Esse era o segredo do ministério do apóstolo Paulo: viver uma vida guiado pela presença de Deus. E quando nós temos uma vida guiado pela presença de Deus, nós vamos se deparar com algumas situações da vida que pode até combater a tua mente, e você venha dizer: mas por quê? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que a minha vida está desse jeito? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que a minha vida permanece no mesmo estado? É porque no tempo de Deus não é o seu tempo, é porque a vontade de Deus não é a sua vontade. A palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite é: permaneça na torre da vigilância, não deixa a tua vontade sobressair sobre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e continua sendo agradável. Glória a Deus. Esse era o segredo do ministério do apóstolo Paulo, era ser guiado pela presença do Espírito Santo de Deus. E é tudo que nós precisamos aqui nessa noite, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, não importa qual seja a tua faixa etária. Se você está aqui nessa noite, é porque você decidiu que aquele que rege a tua vida continua sendo o Criador dos céus e da terra. Aquele que manda na tua casa continua sendo o Criador dos céus e da terra. Aquele que manda no teu casamento continua sendo o Criador dos céus e da terra. E enquanto Ele estiver no controle da tua vida, pode se levantar Satanás, pode se levantar inferno, pode se levantar olho de inveja, pode fazer oração contrária, obra de macumbaria, feitiçaria, mas aquele que te chamou tem poder para desfazer todas as obras do diabo. É Ele quem rege as nossas vidas. Se somos
somos guiados pelo Espírito Santo, a nossa vontade não tem que ser feita, é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus, ela vem acompanhada com algumas dores. Às vezes a vontade de Deus, ela vem acompanhada com algumas aflições, mas tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte da vontade de Deus. Há quem diga que a geração atual em que nós estamos vivendo é uma das piores gerações que existe sobre a face da terra. Há pessoas, Danilo, dizendo que a geração de jovens que nós estamos vivendo é a pior geração de jovens cristãos que existe, mas eu não concordo com essa didática, porque a geração que nós estamos vivendo é a melhor geração que tem. Porque, pregador, porque nunca se viu, pastor Sanjo, tanto banquete preparado para tirar a vida dos nossos jovens da presença de Deus. Nunca se viu tantos laços preparados do inimigo para te tirar da presença do Criador. São pessoas que não têm contato com Deus e quer tirar o contato que você tem. São pessoas que não têm intimidade com Deus e quer tirar a intimidade que você tem. São pessoas que não têm comunhão com Deus e quer tirar a comunhão que você tem. Mas Deus nessa noite está falando para essa juventude: a tua vida continua na palma das minhas mãos, sou eu que te livro de todo laço. O que os nossos jovens precisam na atualidade é ter uma vida guiada pela presença de Deus. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o banquete foi preparado, mas só que Deus se levantou e disse: esse não é o prato que eu tenho para a tua vida. Sabe por que você está aqui nessa noite? É porque o laço foi preparado, mas o general de guerra se levantou, quebrou o arco, cortou a lança, te livrou do inimigo e está falando: sou eu ainda que rejo. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer sobre as nossas vontades, porque se as nossas vontades, ela é feita, nós temos que arcar com as consequências das nossas ações. Não adianta nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, faça a minha vontade, Ele fazer a tua vontade, e não for aquilo que você esperava, e depois olhar para Deus e dizer: mas Senhor, por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que isso está acontecendo dentro da minha casa? Aí Deus vai olhar para nós e vai dizer: é porque você é teimoso, porque eu falei que não era tempo de ir e você foi, é porque eu falei que não era tempo de entrar e você entrou, é porque eu falei que era tempo de fazer e você não fez, é porque eu falei que era tempo de permanecer e você quis avançar. Deus está dizendo: não adianta, rapaz, você pode ir para onde você quiser, mas a minha vontade continua sendo a mesma, que você permaneça guiado pela minha presença. É isso que nós precisamos e que o apóstolo Paulo nos ensina, que mesmo que a obra que nós iremos fazer é para crescimento do reino, ainda assim a vontade de Deus permanece sendo melhor do que a nossa. Paulo está indo para fazer a obra, Paulo está indo para anunciar o Evangelho, mas só que ainda assim o Espírito Santo vai olhar para Paulo e vai dizer: não, não vá, não vai,
vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você quer ter a tua vida guiado pela presença de Deus, a palavra ainda continua nos dando direcionamento. Paulo, ele é guiado pela presença de Deus. Por mais que ele tenha capacidade de executar aquilo que ele iria executar, ainda assim ele se manterá fiel a Deus. Ele se manterá firme na presença do nosso Criador. No versículo de número 9 de Atos 16, Paulo ele vai entrar dentro de uma cidade chamada Troade. E dentro dessa cidade, Paulo ele vai ter uma grande visão, em que se apresenta um varão para ele da Macedônia, e vai lhe dizer: socorre-nos. Paulo ele vai sair dessa cidade de Troade, ele vai passar pela Samotrácia, vai passar por Neápolis, e ele vai até a cidade de Filipos. Dentro da cidade de Filipos, Paulo ele vai passar alguns dias, vai anunciar a palavra de Deus, algumas vidas serão salvas, e depois de alguns dias, Paulo ele vai viajar até a cidade de Tessalônica, que é o texto da onde que nós lemos, ou o livro a qual nós lemos aqui nessa noite. E a cidade de Tessalônica, dentro dessa cidade tinha uma sinagoga dos judeus, aonde Paulo vai pregar por 3 sábados consecutivos, anunciando a palavra de Deus, e alguns judeus serão salvos juntamente com alguns gregos e algumas outras mulheres por causa do evangelho ser anunciado. Mas só que Paulo ele vai ser perseguido também dentro da cidade de Tessalônica pelos judeus que não se converteram ao Senhor. A perseguição que Paulo vai enfrentar, pastora Marta, é tão grande que ele vai se ver na necessidade de sair da cidade de Tessalônica e ir para outra redondeza. Então Paulo vai deixar aqueles primeiros convertidos dentro da cidade de Tessalônica e vai sair. Então esse povo que foi alcançado pela palavra de Paulo vai sofrer 2 sofrimentos, 2 tipos de sofrimento. O povo de Tessalônica vai enfrentar. O primeiro sofrimento é a perca presencial do seu líder, que é a vida do apóstolo Paulo. Imagina que agora você foi alcançado pela palavra de Deus através da vida do nosso pastor Sanjo. Passa 5 dias o pastor Sanjo, mas a pastora Marta tem que sair para outra cidade, e você fica se perguntando: mas eu acabei de aceitar o Senhor e os meus pastores já estão de saída, quem é que vai me instruir? Quem é que vai me guiar? Quem é que vai me direcionar? Então o povo de Tessalônica ele vai sofrer essa perca da presença do apóstolo Paulo. O segundo sofrimento que o povo de Tessalônica vai enfrentar é a perseguição por causa da fidelidade a Deus. A igreja sempre foi perseguida, mas ela sempre foi vitoriosa. A igreja ela sempre sofreu aflição, mas a igreja sempre avançou. A igreja
igreja sempre enfrentou algumas retaliações, mas a igreja sempre se manteve fiel ao alvo. Assim era a igreja de Tessalônica, tinha acabado de surgir, mas a perseguição estava grande, mas eles se manteram fiéis ao nosso Deus, porque quanto mais a igreja perseguida, não adianta, mais a igreja cresce. Quanto mais a igreja é afligida, mais a igreja cresce. E o crescimento da igreja não está envolvido com a minha capacidade. O crescimento da igreja não está envolvido com a tua capacidade, pregador. E qual é o segredo do crescimento da igreja? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Está tendo uma contenda, pastor Sérgio, na igreja de Coríntios, que um está olhando para o outro e está dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas Paulo vai olhar com autoridade e vai dizer: quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem. É por isso que a igreja cresce e o diabo fica batendo cabeça, porque no sofrimento não para a igreja, a luta não para a igreja. Quantos levantes que você enfrentou e você até mesmo pensou: eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu vou parar. Já estamos na metade do ano e você está aqui de mãos levantada dizendo: ainda que para te servir eu tenha que chorar, eu vou chorar, mas eu não te abandono. Porque uma vez que temos contato com a presença do Espírito Santo de Deus, não adianta você querer fugir, não adianta você querer sair. O Senhor vai lançar a corda, vai jogar no seu pescoço e vai te trazer de volta para o altar. Porque uma vez que você foi aliançado com Ele, não adianta você sair, não adianta você fugir. A palavra de Deus vai te encontrar e vai dizer: você é do altar, você é do altar de Deus. É isso que o diabo quer, meus pastores. O diabo quer que você saia do barco. O diabo quer que você pare de cantar. O diabo quer que você pare de pregar. O diabo quer que você pare de liderar. O diabo quer que você abra mão do teu casamento. O diabo quer que você abra mão da tua família. Mas o Senhor está dizendo: não vai, porque eu ainda continuo mandando no céu, continuo mandando na terra, debaixo da terra. Eu ainda tenho todo o controle na palma das minhas mãos. Ele continua sendo Deus, pastora Marta. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então a igreja de Tessalônica vai enfrentar a perseguição, vai enfrentar a luta, que é se manter firme na presença de Deus. Paulo já não está mais dentro da cidade, nem tampouco Timóteo. Mas Paulo, com amor pelas almas e o amor pela igreja de Tessalônica, vai olhar para Timóteo e vai dizer: Timóteo, eu tenho uma missão para você. Vai atrás
Tessalônica. Glória a Deus. E veja como é que está os meus irmãos. Veja como é que está a igreja e me dê notícias, Timóteo. Timóteo vai obedecer à voz do seu líder. Vai até a cidade de Tessalônica. E quando ele chega dentro da cidade, quando ele chega dentro da igreja, vamos assim dizer, o coração de Timóteo se alegra, porque a igreja recém-levantada, mesmo diante da perseguição, se manteve a mesma. Ela não mudou. Por mais que ela era nova na fé, por mais que tinha acabado de surgir, a palavra que lhe foi apresentada foi suficiente para criar uma base e ela permanecer de pé diante da perseguição. Você sabe qual é a base da igreja que mantém a igreja de pé, que mantém os nossos jovens de pé, que mantém os adultos de pé? Ainda continua sendo a palavra do nosso Deus. Se a palavra não for a base, o vento vai soprar, vai te levar para lá e para cá, vai fazer de você uma bailarina, mas você não é bailarina, você é vaso de Deus, e vaso de Deus permanece na olaria. Timóteo se alegra, pastor Sanzio, e ele vai levar a notícia para Paulo. Paulo não diferente, ele também vai se alegrar, Jackson. Vai se alegrar porque aquele povo poderia muito bem, recém-convertido, abandonar a fé. Poderia muito bem sair. Para que eu vou enfrentar essa perseguição que eu não enfrentava? Só porque eu acabei de ter contato com esse homem por nome de Paulo, que eu também nem conhecia. Mas não, ele se manteve o mesmo em tempos diferentes. Eu lembro de uma história de um jovem por nome de Daniel. Daniel, ele vai para a Babilônia. Os irmãos conhecem muito bem a história. Ele vai para a Babilônia, vai ser escolhido dentre aqueles que foram para fazer parte da realeza. E ele vai continuar fiel ao nosso Criador. Vai se passar os anos, vai passar o tempo, e vai se levantar um novo rei por nome de Belzazar. Esse rei, ele vai ver uma escrita sobre a parede, vai convidar os seus magos, mas só que nenhum deles vai ter capacidade, preste atenção só para você entender, vai ter capacidade de interpretar para o rei aquilo que estava escrito sobre a parede. Então vão se lembrar que existia um jovem por nome de Daniel, que tinha a visão dos céus, que era usado por Deus. Então eles vão convidar a Daniel à presença de Belzazar, e Belzazar vai olhar para Daniel e vai dizer: olha, és tu, aquele mesmo Daniel do início que veio à Babilônia. A preocupação que o rei estava tendo, e a ação é se Daniel continuava o mesmo. A preocupação do rei era: Daniel,
Eu quero saber se você é aquele que mantém a mesma intimidade, que você é aquele que orava 3 vezes ao dia, se você é aquele que ainda continua tendo contato com Deus. Eu quero saber se você ainda se mantém fiel. Eu quero saber se você ainda continua sendo aquele que mantém intensidade na obra do Senhor. Eu quero saber se você não mudou. Eu quero saber se a sua identidade é a mesma. Eu quero saber se o seu Deus é o mesmo. Eu quero saber se a sua adoração é a mesma. Eu quero saber se a sua mensagem é a mesma. Eu quero saber se a sua reverência é a mesma. Eu quero saber se a sua entrega é a mesma. Porque não podemos, as estações mudam, mas nós não podemos mudar. Pergunte para esse jovem bonito que está do teu lado: você continua sendo o mesmo? Você continua sendo o mesmo? Aquele mesmo de alguns anos atrás, quando teve um contato com a presença do nosso Criador, olhou e falou: Senhor, eu não te largo por nada, eu não te abandono por nada. Será que nós ainda continuamos sendo o mesmo? A pergunta de Deus para a nossa vida aqui nessa noite é: será que você continua sendo aquele que orava de madrugada? Será que nós continuamos aquele que continuava mantendo contato com o Senhor? A pergunta de Deus para a nossa vida aqui nessa noite é: eu não quero saber a roupa que você veio, eu não quero saber qual o valor que você pagou, eu não quero saber se você veio com maquiagem, sem maquiagem, eu não quero saber se você está sorrindo, se está chorando, eu não quero saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe, se você tem filho, se não tem. Eu quero saber se você continua sendo o mesmo. Temos que manter a mesma entrega, temos que manter a lenha acesa sobre o altar. O fogo não pode se apagar, a lamparina tem que se manter acesa. O diabo quer roubar a tua comunhão, o diabo quer quebrar a tua intimidade, mas pela autoridade que há no nome do Senhor, Satanás perdeu nessa noite, porque no Criador dos céus e da terra ainda continua o mesmo. Não podemos mudar. Temos que continuar sendo o mesmo na presença de Deus. Deus, Ele pergunta para nós: quem é você? Há uns anos atrás, quem éramos nós? Há 5 anos atrás, 2 anos atrás. E quem somos nós aqui agora? Quem era você no início da tua caminhada? E quem é você aqui agora? Quem era você há 10 anos atrás? E quem é você aqui agora? Quem era você antes da presença te encontrar? E quem é você aqui agora? Não éramos nada, mas ainda assim a presença dele nos encontrou, nos lavou, nos deu um banho de sangue. E você quer abandonar ele por pouca coisa? Ele está dizendo: eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: a lenha vai continuar acesa, o fogo não vai se apagar. Quem éramos nós? E quem somos nós agora? Ninguém queria saber quem era tu, ninguém queria ir na tua casa, ninguém fazia questão de conversar contigo.
Mas um dia, o homem todo-poderoso se levantou do trono, olhou o seu endereço e falou: é lá que eu vou repousar, é lá que eu vou entrar. E quando ele entrou na tua casa, ele não quis saber qual era o teu nome, ele não queria saber qual era o teu passado, ele não queria saber o que você fez. A única coisa que ele queria era se você iria aceitar ele repousar na tua casa. Ele repousou, você o aceitou. Mas e agora? E agora? Quem somos nós? Será que ele ainda continua te encontrando? Será que ele ainda continua nos encontrando naquele ponto de encontro? Eu gosto disso. Será que ele continua nos encontrando, pastor Sérgio, naquele ponto de encontro que nós tínhamos? Adão, ele tinha um ponto de encontro com Cristo, com Deus. Todas as virações do dia, o Senhor se apresentava e falava: Adão, Adão, eu quero conversar contigo. Adão saía todo feliz para conversar com Deus, até que um dia, pastores, a voz de Deus bradou no ponto de encontro, dizendo: Adão, aonde você está? Adão se escondeu, porque ele não estava capacitado de ter contato com Deus. Mas sabe o que eu aprendo? Que independente se nós mudamos, Deus ele não muda. Ele continua indo no ponto de encontro com a intenção de te encontrar. Talvez o teu ponto de encontro era na beirada da tua cama, que você dobrava seu joelho 2 minutinhos, chorava na presença de Deus. Mas hoje nem isso nós fazemos mais. E a voz dele está bradando do alto, dizendo: Adão, Adão, aonde tu estás? Eu quero encontrar contigo. A igreja tessalônica se manteve fiel. Ela poderia pular do barco, ela poderia sair, poderia abandonar, mas o contato que eles tiveram com Deus, com a palavra de Deus, foi suficiente para eles se manterem fiel ao nosso Deus. A palavra de Deus tem que ser a principal base da nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que ser o alicerce da tua casa, tem que ser o alicerce do teu casamento, tem que ser o alicerce da tua família. Mateus vai dizer que Cristo, ele está pregando um dos sermões e vai dizer: olha, aquele que ouve essas minhas palavras e não as executa, assemelhá-lo-eu ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, aonde correram-se rios, assopraram-se ventos, combateu aquela casa, e grande foi a sua, mas aquele que ouve essas minhas palavras e as executa, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, aonde correram-se rios, assopraram-se ventos, combateu aquela casa, mas ela permaneceu de... Há uma controvérsia, ou há uma indagação aqui a se fazer. O mesmo vento, pastor Sancho, da casa sobre a areia, é o mesmo vento da casa sobre a rocha. A mesma tempestade, Danilo, da casa sobre a areia, é a mesma tempestade da casa sobre a rocha. Aonde está o segredo? No vento, na tempestade, no sofrimento,
Não. Aonde a tua casa está edificada? É muito fácil identificar aonde a casa do crente está edificada. Casa de crente edificado sobre areia, por qualquer coisa nós estamos murmurando. Por qualquer coisa nós estamos dizendo: pastor, eu vou abandonar. Pastor, eu vou deixar de lado, eu vou largar, levanta outro, coloca outro. Mas a casa sobre a rocha é diferente. O vento está soprando, mas ele está dizendo glória a Deus. A tempestade está sofrendo, mas ele está dizendo aleluia. O diabo está se levantando, mas ele está dizendo: se levanta mais, diabo. A luta está vindo, mas ele está dizendo: pode vir luta, pode vir diabo, pode vir tudo. Aquele que me guarda não dorme, aquele que me protege não dorme, aquele que me livra não dorme. Então, se a nossa casa está edificada sobre a palavra, nós iremos se manter inabaláveis perante o nosso Criador. Então Timóteo vai voltar de Tessalônica, vai chegar até Paulo e vai dizer: olha, Paulo, a igreja continua com a mesma intensidade, a igreja continua com a mesma adoração, a igreja continua com o mesmo fervor. Talvez Paulo vai olhar para Timóteo e vai dizer: mas Timóteo, a igreja não estava sendo perseguida. Timóteo vai olhar para Paulo e vai dizer: estava, Paulo, mas a igreja continua com a vida no altar, a igreja continua adorando, a igreja continua exaltando, a igreja continua glorificando. O diabo está olhando, está dizendo: como é que pode a igreja adorar desse jeito? É porque tem um fogo dentro de mim, que todas as vezes que eu penso em parar, o fogo se acende, queima o meu peito e diz: você não para, a tua casa não para, teu ministério não para, a tua família não para. Há um fogo que queima dentro de nós, que não nos deixa olhar para trás. Há um fogo que queima dentro de nós, que não nos deixa abandonar o Evangelho. Jeremias vai olhar e vai dizer: Senhor, no teu nome eu não vou mais pregar, Senhor, no teu nome eu não vou mais falar, porque o Senhor me enganou, eu fiquei iludido. Mas Jeremias vai olhar e vai dizer: quando eu estava pensando em parar, uma chama queimou nos meus ossos, e ele declarou: eu estou fadigado de tanto sofrer, mas quer saber de uma coisa? Parar eu não paro, retroceder eu não vou, avançar é o segredo, avançar é o segredo. Eu sei que às vezes você pensa em parar, eu sei que às vezes você olha e diz: eu não vou aguentar. Eu sei que às vezes você pensa em mandar mensagem para o pastor, para a pastora, para dizer: pastor, eu não aguento mais. Mas todas as vezes que você pensava em parar, uma chama começava a florescer, uma chama começava a florescer. O diabo gritava e dizia: é agora que esse jovem para, é agora que essa igreja para. Mas a chama estava florescendo, 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 florescendo. Quanto mais ela florescia, mais você caminhava. Quanto mais ela florescia, mais você adorava. Quanto mais
você glorificava. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas e nos campos não haja mantimento. Todavia, eu estou pregando para alguém aqui que está sofrendo, mas está dizendo: todavia, o diabo está se levantando, mas você está dizendo: todavia eu me alegrarei, se coloca de pé, eu me alegrarei nele. O diabo está batendo cabeça aqui hoje, todavia eu. Será que você pode adorar? Será que você pode adorar? Será que você pode exaltar a esse Deus? Deus está dizendo: você tem motivos para adorar, você tem motivos para exaltar, você tem motivos para glorificar, porque é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O diabo nessa noite já pegou o seu chifre, saiu daqui, porque o fogo que está aqui é maior do que o inferno da casa dele. Levanta as mãos para os céus. Há um Deus que desce aqui nessa noite. Há um Deus que se revela aqui nessa noite, segura nas tuas mãos e te diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu não te abandonei, eu não te deixei só. Tu passou pelo fogo, tu passou pelas águas, mas Ele segurou na tua mão e diz: não temas, porque eu sou contigo na segunda, eu sou contigo na terça, eu sou contigo na quarta, eu sou contigo na quinta, na sexta, eu sou contigo. É por isso que você está aqui, porque se a graça dele não fosse revelada, você estaria na tua casa assistindo Netflix, o diabo sedando a tua mente, mas a graça se revelou e diz: eu te escolhi. Permaneça fiel ao nosso Deus, que no tempo certo, Deus, Ele vai te exaltar. Deus vai te fazer crescer. A igreja tessalônica cresceu, os congregados cresceram. Por quê? Porque Deus estava no controle. Porque Deus estava no controle. Fecha os teus olhos nessa noite. Fecha os teus olhos nessa noite. Eu quero que você faça um ato comigo aqui agora. Rapidamente olhe para cá. Faça assim com os seus braços, se abrace aí agora. Agora fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se abraça bem apertado aí agora. Aperta bem forte.
Eu tenho uma notícia para te dizer aqui nesta noite. Não foi esse abraço que você pediu a Deus? Oh, glória! Não foi esse aperto que você pediu a Deus? Deus, nessa noite, na calmaria, Ele olha para a tua vida e te diz: eu te abraço aqui agora. Sinta o meu refrigério aí agora. Sinta o meu espírito te abraçar aí agora. Você estava por um triz para largar tudo, mas Deus nessa noite está olhando e está dizendo: receba o abraço que você tinha pedido. Eu te abraço aqui agora. Oh, glória! Oh, glória! Há uma presença de Deus aqui, igreja. Deus está dizendo: eu não te abandonei nem por um segundo. Receba o meu abraço. Receba a minha graça. Receba o refrigério da tua alma. Deus segura pelas tuas mãos aqui agora e diz: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Nas piores fases da tua vida, quer saber de uma coisa? Eu estava lá. Aquele dia que você queria que alguém visitasse a tua casa, ninguém foi. Eu também estava lá. Quando você mandou mensagem, ninguém te respondeu. Eu também estava lá. Eu te abraço aqui hoje. Eu pego pelas tuas mãos e digo: não temas. Se passares pelo fogo, eu passo contigo. Aleluia. Quem é você hoje? Hoje quem é você? Eu quero convidar os nossos jovens, aqui já uma parte aqui em cima, né? Eu quero convidar os nossos jovens para se colocar aqui na frente, todos os nossos jovens, pré-adolescentes, adolescentes. Tá lá em cima, chama para cá, fazendo um favor. Os nossos jovens, a igreja de Cristo também, pode sair do seu lugar também e vir para cá, mas eu quero que os jovens aqui, os adolescentes aqui mais perto do altar, a igreja de Cristo também, pode também você vir para frente, enquanto nossos irmãos vão estar louvando. Vamos louvar? Eu quero ver vocês louvando com fogo aí também. Vamos lá. Ô glória!